O anime é Aoharu Hide. No ensino fundamental, Yoshioka não tinha nenhuma amiga porque muitos garotos gostavam dela. No entanto, o único por quem era apaixonada era Kou Tanaka, um garoto muito calmo e gentil. Um dia, a prota foi convidada por ele a irem juntos até um festival. No entanto, para se livrar de um garoto insistente em seu pé, Yoshioka diz odiar todos os garotos e Tanaka chega a ouvir suas palavras. No dia do festival, o garoto não havia aparecido no ponto de encontro, deixando Yoshioka sozinha. E em mais um dia na escola, a prota escuta pelos corredores que Tanaka tinha mudado de escola. Ele tinha se afastado de Yoshioka sem que ela tivesse a chance de confessar seus sentimentos por ele. Agora, no colegial, Yoshioka está determinada a ser indelicada e grossa com os garotos para que não chame a atenção deles e para que suas novas amigas não sintam inveja dela. Em sua turma, tem uma garota delicada e tímida que é odiada por todas as garotas, já que ela é quem chama a atenção. Isso faz Yoshioka lembrar de como era no fundamental. Mas agora ela se esforça todos os dias para não ser a mesma e quando algum garoto repara em sua beleza, ela mostra que estão vendo errado. A única coisa que continua a mesma é seu interesse por Tanaka, que havia retornado à sua vida. No entanto, ele não era mais o Kou Tanaka, agora é conhecido como Kou Mabuchi, deixando Yoshioka com uma grande dúvida. Na volta para casa, ela encontra o garoto novamente, ainda em dúvida se era mesmo o Tanaka que conhecia. Yoshioka segue o garoto até o templo que se encontraram no passado. E Kou revela ser o mesmo, mas não tinha mais o mesmo sobrenome, pois seus pais haviam se separado. Kou revela também que havia reconhecido Yoshioka desde o início do trimestre, mesmo na coisa que ela havia se tornado. E só agora a garota havia percebido ele. Não só Yoshioka havia mudado, como ele também se tornou um garoto atrevido que gostou de provocá-la. Sabendo que Yoshioka sempre odiou garotos, como havia dito uma vez. A prota finalmente confessa o que sentia por ele, sendo o único garoto que ela não odiava. Ele diz que também era apaixonado por ela naquela época e Yoshioka tem esperanças de que possa voltar para a época mais feliz de sua vida escolar. Porém, Kou conta também que agora seus sentimentos por ela haviam mudado e não poderiam voltar ao que eram antes. Tudo o que tiveram ficaria no passado. Em casa, depois de ter sido dispensada, Yoshioka fica em seu quarto lamentando o passado com um garoto que ainda gosta. No dia seguinte, Yoshioka comprava 1000 coisas para comer, como costuma fazer para espantar os garotos com sua fome de leão. Ela havia pagado com uma tia da cantina, mas outra tia havia chamado a atenção de Yoshioka, acusando a garota de sair sem pagar. A prota não sabia como se defender, quando até mesmo as amigas duvidam dela. Logo é Kou quem a defende da injustiça e ainda faz a velha da cantina se desculpar com Yoshioka pelo engano. Ela corre atrás dele para agradecer, mas é recebida pela crítica dele com a forma de vida que leva e das amigas que ela tem. Yoshioka tenta se justificar, mas é apenas ignorada. Ainda no fundamental, Yoshioka e Kou haviam se escondido juntos em uma brincadeira com os outros colegas de classe. O garoto havia protegido ela e Yoshioka sentiu a necessidade de retribuir, embora não tenha dado certo. Foi uma época muito feliz para a prota que não pode voltar mais. Nos dias atuais, Yoshioka reflete sobre as palavras de Kou sobre as amigas que ela tem, que duvidaram dela e também não aceitaram ajudá-la quando ela precisou. O trio vê a menina doce da turma e que as garotas odeiam. Ela almoçaria com as amigas da outra turma, mas Yoshioka encontra Makita do lado de fora no frio comendo sozinha. Após conversar com a garota, Yoshioka percebe que ela não tem uma personalidade doce e forçada, como suas amigas acham. Makita é realmente muito gentil e ficou agradecida por Yoshioka conversar com ela, até mesmo a presenteou com um chaveiro. Em troca, Yoshioka entregou um aquecedor de mãos a ela. Em direção ao seu destino, a prota encontra Kou discutindo com o professor Tanaka, que era muito parecido com ele. A curiosidade de Yoshioka chama a atenção do garoto, mas ela se faz de desentendida entrando no escritório para começar o seu trabalho forçado. Kou vê a garota naquela triste situação e não deixa de comentar o fato de que as amigas falsas dela a deixaram na mão. Yoshioka pede a ajuda dele naquele trabalho pesado, mas também é deixada na mão pelo garoto. Ela percebe que Kou é chato como nunca.
O professor se desculpa pelas ações de Kou e ajuda Yoshioka com o serviço. No caminho, ele pergunta sobre os dois e pede para que ela tenha paciência com Kou. Só então ela começa a notar a semelhança entre os dois. De volta para as amigas, Yoshioka se lembra das palavras de Kou falando sobre a falsidade delas. E mesmo sendo, Yoshioka acha bem melhor do que ficar sozinha que nem Makita. As garotas então começam a falar da menina adorada pelos garotos e Yoshioka se vê nela e em como era o seu passado. A prota então faz o impensável, defendendo Makita com tudo e deixando as garotas em choque. Só então Yoshioka percebe com terror o que acabou de fazer e, para piorar, Makita se junta a ela, fazendo as duas garotas irem embora juntas, se afastando de Yoshioka. Makita fica grata pela garota defendê-la, mas Yoshioka alega estar defendendo a si mesma. Agora, sem amigas, ela lamenta sozinha, mas não tão sozinha porque Kou sempre a encontra. A garota chorou na presença dele, mas tentou esconder seu choro dos outros alunos que se aproximavam. Kou ajudou a escondê-la com seu braço, onde Yoshioka pôde sentir o cheiro familiar do garoto que sempre gostou. Kou estava sendo muito legal, deixando ela surpresa. O garoto tem que lembrá-la pela milésima vez que ele não era mais Tanaka. No entanto, Yoshioka não conseguia chamá-lo de Mabushi. Então ela o chama pelo primeiro nome e ele não se importou com a intimidade. Depois disso, Yoshioka não conseguiu mais se aproximar das amigas, mas contou o que sentia a respeito delas. A prota é sincera com as duas, mas reconhece que elas não combinam juntas. Então aquela amizade falsa acaba ali. No entanto, Makita surge querendo amigar com Yoshioka e ela valia muito mais do que aquelas duas. Após ganhar a suposta nova amiga, Yoshioka sentiu a necessidade de ver Kou na mesma hora e o garoto sempre aparece quando ela precisa. Ela conta a boa nova de que estava livre da falsidade e agora irá recomeçar do zero. O professor Tanaka aparece logo depois com uma conversa inacabada com Kou. Yoshioka acha o papo deles muito torto, então descobre só agora o óbvio, que na verdade os dois são irmãos. O professor fica curioso em saber se os dois mais jovens estão namorando, fazendo Yoshioka e Kou entrarem em uma pequena discussão sobre isso. O mais velho descobre o nome da garota, que o faz lembrar de algo que Kou não deixava ser revelado. Ele então puxa a garota para fugirem juntos, não deixando o Tanaka mais velho contar que o irmão era completamente apaixonado por ela. No caminho, enquanto Yoshioka é arrastada por Kou, ela faz muitas perguntas sobre a vida pessoal dele, fazendo o garoto perder a paciência. Yoshioka tinha muito o que perguntar depois dele ter ido embora e aparecido. Kou se apoia muito intimamente na garota para que pudessem falar sobre o passado. No festival de verão daquela época que combinaram de irem juntos, Yoshioka esperou muito por Kou, mas ele não apareceu. Então o garoto explica a ela seus motivos e se desculpa profundamente por tê-la deixado. Yoshioka também se desculpa com ele por ser insensível e perguntar demais. Os dois agora estavam ainda mais íntimos e amigáveis. Yoshioka se sentiu muito feliz e realizada depois de interagir com o garoto. As aulas retornaram com uma nova turma para Yoshioka e um novo começo em que não precisava fingir ser quem não é. Ela estudaria na mesma turma que Makita novamente, e para sua surpresa com Kou também. O garoto era habilidoso em socializar e interagir, diferente dela, que só tinha Makita para conversar, e alguns alunos a viam como delinquente por ter brigado com as duas garotas no primeiro ano. Yoshioka almoçou sozinha, sentindo que nada tinha ido bem em sua tentativa de vida nova. No entanto, surge Kou como um anjo para colocar a garota ainda mais para baixo, ou ajudá-la indiretamente com seus conselhos. Na aula, Yoshioka decide aplicar a mudança em sua vida, se voluntariando a ser representante de turma quando ninguém mais queria. Ela é a representante feminina e o representante masculino não poderia ser mais ninguém senão Kou, deixando a garota muito empolgada. Com os dois representantes decididos, restava apenas um trio para ser representante de evento. Makita é a primeira a se candidatar e em seguida é a antissocial da sala, Mural, acompanhada de seu grude. Com a equipe formada e impressionando Yoshioka com a rapidez, ela acha que não poderia ser melhor. Agora eles só precisavam do treinamento de liderança, uma oficina noturna ministrada pelo professor Tanaka. Era o primeiro dia de treinamento dos representantes de turmas e evento. Yoshioka precisava ir atrás de Kou, que não era nada pontual.
Ela o encontra ainda se preparando para tomar banho e faz o maior show ao ver o garoto sem camisa. Eles não tinham tempo para que Kou tomasse banho, mas ele obriga Yoshioka a esperar. Kou terminou rápido, mas quase não deu tempo por Yoshioka ter esquecido sua bolsa e eles terem precisado voltar para buscar. Fizeram tudo na correria, mas ainda deu tudo errado por não terem pegado o trem certo. Eles começam falhando no primeiro dia como representantes de turma. Enquanto não chegam no ponto, Yoshioka permite que Kou durma um pouco, mas logo é ela que está dormindo em cima dele. Como resultado, os dois levaram uma bronca e precisam relatar o atraso e entregar antes de irem dormir. O clima fica muito intenso na mesa com Murao irritada com a atitude de Kou. Yoshioka tenta amenizar o clima, mas falha miseravelmente. Kominato rouba Makita e a doce garota mostra sua verdadeira face maligna. Mais tarde, a equipe faz seu trabalho como representantes, mas ninguém leva a sério, principalmente Kou. E pela primeira noite eles não tinham nada para apresentar, mas Kou assume o papel de apresentar algo que ele mesmo inventou, tendo o próprio irmão complicando sua vida com perguntas. Para responder, Kou usa Yoshioka como inspiração. Pela noite, somente Kou e Yoshioka estavam acordados, ainda cuidando de suas retratações do atraso. Diferente do garoto, Yoshioka não tinha nada escrito e mostrava sua admiração por ele ser tão bom com isso, sendo alguém que ela gostaria de ser igual. A garota se abre com ele e Kou ajuda de sua maneira, enquanto são pegos de repente pela proximidade sem nenhuma estranheza. Yoshioka é levada por seu impulso, tocando o garoto de forma mais íntima, levando Kou a perguntar se ela ainda o ama. No entanto, Yoshioka estava em dúvidas, já que o Kou que ela ama é o do passado e agora o garoto não é mais o mesmo. Ele deixa isso claro enquanto vai embora depois de dizer palavras duras a ela, fazendo Yoshioka ter certeza que não o ama. Pela manhã, os dois estavam brigados, não só a dupla, como Makita ainda pensava no seu cupcake que Kominato roubou. Depois de Yoshioka pensar um pouco, ela decide fazer as pazes com Kou, mas encontra ele conversando em particular com outra garota. Ela se esconde em uma moita para espiar, mas na verdade a moita eram dois garotos que tomam a iniciativa de paquerar Yoshioka. No entanto, ela é salva por Kou, que puxa a garota como namorada, afastando os outros dois. Kou arrasta a garota pelo bosque, ainda segurando sua mão e sem chances de soltar. Yoshioka pensa em seus sentimentos a respeito desse novo Kou. No outro dia, ela começa muito animada para as atividades, mas ela e Kominato são os únicos. A prota está determinada a se livrar da incompetência que Kou diz que ela tem, mas no decorrer do dia, ela é deixada de lado e sente-se ainda pior. Até mesmo Murao e Makita parecem se dar bem. Depois de juntarem todas as palavras que deram a pista de onde deveriam ir, o grupo sai em uma busca do destino, mas com a condução de Kominato, acabam perdidos no bosque no fim do dia. Eles conseguem uma direção ao começarem a trabalhar em equipe. Juntos chegam até um lago em que todos atravessaram exceto Makita, que estava com muito medo. Kou fez um ótimo trabalho em acalmar a garota e ajudá-la a atravessar. Assim, eles podem seguir o caminho. No entanto, Yoshioka fica para trás, seguindo o grupo com lentidão por conta do seu tornozelo torcido, causado durante a travessia do lago. Kou é o primeiro a reparar e saber o problema da garota. Ele se oferece para carregar Yoshioka nas costas, mesmo que ela não queira. A equipe segue em frente com Kou carregando a garota durante todo o trajeto restante. Eles caminham até escurecer, encontrando a estrada iluminada onde os professores esperavam. Enquanto todos estavam dormindo, Yoshioka estava acordada resolvendo suas questões de amizade com Makita, após tê-la visto muito próxima de Murao. Mas a garota promete sempre estar com Yoshioka, independente de qualquer coisa, pois é grata por ter sido tirada da solidão. Mais tarde, ela sai para tomar água e encontra Kou do lado de fora. Ela se junta a ele para ver o nascer do sol, mas também decide chamar os outros da equipe, criando um momento muito memorável entre aquele grupo, até mesmo compartilhando risadas felizes. Logo depois era o momento de irem embora daquele acampamento. No entanto, o grupo ficou para trás após caírem no sono. De volta ao movimento da cidade, Kou espera com Yoshioka até a chegada de alguém para buscar a garota, mas dá a desculpa que esperou apenas porque estavam brincando com um gatinho.
Os dois logo se despedem e Yoshioka repensa mais uma vez sobre os seus sentimentos por ele. Mas logo ela é atingida pelo tombo quando recebe a mensagem da amiga querida dizendo que também está gostando de Kou. Na manhã de aula as coisas estavam um pouco estranhas entre as amigas, mas Yoshioka deixa claro que não tem nenhum sentimento por Kou e não tinha motivo para estar chateada com Makita. Ela tenta incansavelmente se convencer disso. Aproveitando que a prota conhecia Kou do ginásio, Makita pergunta mais coisas sobre o garoto, querendo conhecer ele. Yoshioka conta com empolgação sobre como Kou era no passado, comparado ao garoto chato que ele se tornou. Ele estava logo atrás dela para ensinar uma lição em Yoshioka por ser fofoqueira. Makita todo o período de aula morrendo de amores por Kou. Tudo porque ele a ajudou a atravessar um lago. No fim do dia, os dois representantes da turma tinham um trabalho a fazer, então ficariam sozinhos para resolver isso. Mas ao invés de trabalhar, Yoshioka fica mais concentrada em analisar cada traço de Kou. E pela primeira vez, estar sozinha com ele estava deixando ela nervosa, mas não podia pensar muito nele, já que se tratava do garoto que Makita gosta. Kou briga com ela por não escrever nada, chamando a atenção de Yoshioka. O professor nota algo nas costas do irmão, que pede para Yoshioka tirar. Kou protege sua nuca para que a garota não dê um cheiro como sempre fazia, e ele ainda contou todas as vezes que ela fez isso, já que Yoshioka estava negando o fato. A garota fica muito chocada e constrangida por ele já saber disso. Os dois terminaram o trabalho muito depois e Yoshioka deixa Kou ir na frente para não ficar muito ao lado dele. Mas o garoto esperava por ela na saída para que pudessem ir embora juntos. Era coisas assim que faziam Yoshioka se apaixonar ainda mais por ele e não há como evitar, já que passa muito tempo ao lado do garoto. Yoshioka queria muito amar Kou, mas ainda tinha sua lealdade com a amiga que também gostava dele. Ela queria que alguém decidisse por ela se continuava com seu amor ou deixava de amá-lo. Então Yoshioka deixa o garoto subir sozinho no trem e diz que esqueceu algo. Se Kou descesse, ela o amaria. Se não descesse, ela desistiria dele. Mas Yoshioka torce para poder continuar amando Kou. E lá estava ele, esperando pela garota, depois de deixar o trem. Ela se desculpa com Makita, mas também ama Kou e não deixará de amá-lo por nada. Esse foi Ao Haru Hide, espero que tenham gostado, deixe o like, se inscrevam no canal caso não seja inscrito e comentem o que mais gostou. Até a próxima!